Então, pessoal, dando continuidade aqui ao assunto sobre geomorfologia e relevo brasileiro, agora nós vamos falar sobre o relevo, vamos dar uma ênfase a respeito do relevo brasileiro, né? Então, veja aqui que, como eu falei anteriormente, então aqui nós temos uma região mais baixa, esse é um mapa altimétrico do Brasil, aqui é uma região mais baixa, quanto mais azul, mais baixa, né? A parte verde para amarelo é uma parte intermediária, e quando a gente chega nessa parte mais vermelha, vai ser justamente a parte mais elevada. Então, caracterizando, aqui nós temos as planícies, e nessa parte mais elevada nós temos os planaltos, tá? Só que aqui eu vou fazer uma abordagem do ponto de vista histórico em relação à caracterização do relevo brasileiro, tá? Porque nós vamos ter várias nomenclaturas, nós vamos ter estudiosos que vão falar, olha, isso aqui é uma planície, isso aqui é um planalto, isso aqui é uma depressão. Isso ao longo da história. Vamos começar com a ideia de Haroldo de Azevedo, que foi um importante geógrafo, ele era professor da USP, né? E ele detalhou aqui, ele separou o Brasil em planície e planalto. E criou uma tabela ipsométrica, quer dizer, uma tabela de altitude, isso lá em 1940, em torno de 1940, ele criou de 0 a 200 metros vai ser uma planície, e que correspondia a 40% do território brasileiro. De 200 metros a 900, na realidade, acima disso aqui vai ser um planalto. Só que 200 metros a 900, nós temos 57% do território brasileiro. Maior que 900, nós temos apenas 3%. Aí volta ao que eu falei naquele momento anterior, que o Brasil é um país de terras baixas, né? Um país plano, predominantemente plano, sem grandes cadeias de montanhas, pelo fato do Brasil estar localizado no centro da placa tectônica, tem uma formação bem antiga. Essa é a característica do Brasil. Então, de acordo com Haroldo de Azevedo, ele fala, olha, dentro dessa divisão nós vamos ter, aqui no norte, nós temos o Planalto das Guianas, aqui no norte ainda, nós temos a planície amazônica, aqui pegando a região central do Brasil, nós temos o Planalto Central, pegando a parte sul, Planalto Meridional, pegando essa parte aqui, junto ao litoral, nós temos o Planalto Atlântico, e no Pantanal nós temos a planície do Pantanal, e no litoral nós temos a planície costeira. Essa classificação foi de Haroldo de Azevedo. É uma classificação de 1940, que não é utilizada hoje, mas serviu de base, por exemplo, para a ideia de Assis Nassib e Abissaber, que ele já vai fazer uma caracterização já na década de 70 e 80 e vai trazer novas ideias, né? Então, na realidade, a partir da década de 60, Assis Nassib e Abissaber também, professor da USP, vai fazer essa caracterização. Ele vai falar o seguinte, olha, tá ligado no Planalto? Ele vai ter os agentes que nós trabalhamos agora há pouco. A chuva, o sol, vai ter intemperismo, vai ter os animais, vai ter... Então, isso vai provocar uma erosão. E essa erosão, esses sedimentos, eles vão ser carregados por todos esses agentes, né, inclusive pelo ser humano, para uma parte mais baixa. E o acúmulo desse processo se chama deposição ou sedimentação. E aí, esse acúmulo vai formar as planícies. Então, ele caracteriza aqui duas unidades de relevo, que é utilizada até hoje essa ideia. Então, o planalto é onde predomina o processo erosivo, o processo de erosão, ou seja, a erosão supera a deposição em cima, nos planaltos. E nas planícies, a deposição supera a erosão, ou seja, predomina aqui os sedimentos carregados dessa parte mais alta. E, ao longo do tempo, esse planalto vai diminuindo o tamanho, que foi o que ocorreu com o relevo brasileiro. Ele veio perdendo tamanho, veio diminuindo ao longo dos anos, né? Então, nós temos aqui a planície, ok? Tá? E isso foram as ideias de Assis Nassib e Abissaber. Dentro disso, ele já vai separar aqui, ó, Planalto das Guianas, planícies e terras baixas amazônicas, ele separa aqui o Planalto Central, o Planalto Nordestino, né? Planalto Nordestino, Planalto do Maranhão, Piauí, ele continua com a planície do Pantanal. Nessa planície litorânea, ele coloca a planície e terras baixas costeiras, que é a mesma ideia de planície costeira de Haroldo de Azevedo, ou seja,
ele meio que melhorou essa ideia. Claro que você tem uma evolução aí, quase de 20, de 30 anos depois, né? Aí ele continua com o Planalto Meridional, mas ele faz uma separação aqui. Ele coloca serras e planaltos do leste e sudeste, que aqui a gente vai pegar principalmente a região serrana lá do sudeste. E também ele coloca aqui o Planalto Uruguaio Sul-Rio-Grandense, né? É uma nova ideia que ele coloca, tá? Mas não para por aí. Professor, e o que é que a gente vai utilizar hoje? Hoje nós vamos utilizar as ideias da década de 90, baseada no geógrafo Jurandir Ross, que ele vai criar novas unidades do relevo, né? Ele vai pontuar e vai criar 28 unidades do relevo, sendo 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies, baseado em quê? Nas suas características, já falada tanto por Assis Nassib Abissado quanto por Haroldo de Azevedo. Mas veja que ele vai dizer, olha, isso aqui é uma depressão, isso aqui é uma depressão, né? Aqui é uma depressão na região norte, aqui é uma depressão sul-amazônica, aqui é a depressão nordestina, ou depressão sertaneja, mais comum falar de depressão sertaneja, né? Aqui ele fala de planície, aqui ele fala planície amazônica, então ele vai detalhar isso. Eu só preciso saber cada... Não, você não precisa saber, para o Enem não. Agora, se você vai fazer um vestibular específico, por exemplo, eu quero fazer da USP, aí você tem que estudar as unidades específicas daqui, da região sudeste. Eu quero fazer para o sul, aí você tem que estudar as unidades específicas daqui. Eu quero fazer um vestibular tradicional, um SESMAC, uma UNIT, a UPE, você tem que saber da região, as unidades específicas, né? Que esse número 11, por exemplo, é o Planalto da Borborema, que o número 28 é a planície costeira, planície litorânea, aí a gente tem que saber, entende? Mas só se for fazer. Mas no Enem, o que é que você precisa saber? Que as unidades, elas são divididas em planícies, planaltos e depressões, sendo 11 depressões, 11 planaltos e 6 planícies dentro do Brasil, no Brasil. E pegando a ideia anterior de Assis Nassib Abissado, planalto predomina a erosão, e planície predomina a sedimentação. Com isso, você responde qualquer prova que estiver relacionada com relevo, sem sombra de dúvida. Só que aqui eu vou trazer, por exemplo, uma caracterização a partir de um perfil topográfico, saindo da região noroeste, chegando até o Mato Grosso. Por exemplo, aqui nós temos os planaltos residuais norte-amazônicos, lá em cima, a quase 30 mil metros de altitude, passando pela depressão marginal. Veja o que é uma depressão que o senhor ainda não falou. Depressão é uma parte mais baixa e as demais ao seu redor. Alto, alto. Aqui mais baixo, depressão. Aqui em Maceió, no estado de Alagoas, nós utilizamos um outro termo. Nós falamos de depressão, nós chamamos de grota, né? Por exemplo, Maceió é cercada por grotas. Então, são depressões, tá? A depressão do Cigano, né, que é a Grota do Cigano, depressão do Moreira, que é a Grota do Moreira, por aí vai. Então, nós depressão da Jaqueira, João Sampaio, então, tudo isso são depressões. Depressão aqui no Bio, depressão da Alegria, que é a Grota da Alegria, então, nós temos isso aí, beleza? Depois a gente vê a planície, né, a planície amazônica, aí depois vem outra depressão marginal sul-amazônica. Aí tem os planaltos residuais amazônicos, chegando aqui no Mato Grosso, ok? Então, isso aqui é um perfil topográfico da região norte. Isso é muito comum a gente encontrar também nos vestibulares tradicionais. Quando a gente vem para o Nordeste, a parada já é um pouco diferente. A gente sai lá do Maranhão, né? Chegando aqui no estado de Pernambuco. Claro que não é real. Isso aqui é só uma caracterização, a gente não vai pegar exatamente como é mais a ideia. Então, a gente sai do Rio Parnaíba, a gente tem aqui, depois a gente tem os planaltos e chapadas da bacia do Parnaíba, aí depois a gente tem uma escarpa, uma ideia de serra, depois vem a depressão sertaneja, que eu falei lá no mapa anterior, alto, alto, baixo, depressão sertaneja. Depois vem o Planalto da Borborema, depois vem os tabuleiros litorâneos ou tabuleiros costeiros, que é onde nós estamos, por exemplo, eu moro aqui no Bio.
Então, no Bilton, localizada, a maior parte de Maceió, do Farol para cima, tudo é tabuleiro costeiro. E depois a gente tem a planície litorânea, que é a parte baixa da cidade. E aqui o Oceano Atlântico. Esse é o perfil esquemático aqui da topográfico da região Nordeste. Quando a gente vai para a região Sudeste, aí já é um pouco diferente. Saindo aqui do Mato Grosso, por exemplo, planície do Mato Grosso, né? Aí sai do Mato Grosso, vem para os Planaltos Chapada da Bacia do Paraná, depois tem o Rio Paraná passando aqui, aí depois a gente vem para uma depressão periférica, né, do leste da Bacia do Paraná, aí tem as serras, essa região serrana é muito grande entre o estado de São Paulo, pega parte do estado do Rio de Janeiro, parte do estado de Minas Gerais, parte do estado do Espírito Santo menor, mas ainda pega. E depois a planície litorânea e o Oceano Atlântico, tá? Então, aqui também está um outro perfil topográfico saindo do centro-oeste, chegando no sudeste. Eu gostaria de caracterizar algumas unidades de relevo que é muito comum em alguns vestibulares. E a pegada do Enem esse ano, ele vem para um Enem mais tradicional, um vestibular mais tradicional. Então, já vou adiantando para vocês isso também. Essa foto eu tirei, tá? Chapada Diamantina, uma espécie de tabuleiro, só que mais alto. Ele pode ser chamado também de planalto sedimentar. Isso aqui são rochas sedimentares, tá? Só que mais elevadas, né? Então, isso aqui é uma chapada. Ó, chapada é um pouco diferente. Os tabuleiros costeiros, isso aqui é o Fórum de Maceió, um grupo de pesquisa que eu participo da UFAL, a gente também tirou essas fotos aqui, né? Totalmente, esse material é totalmente exclusivo, totalmente, tá? Então, veja que a cidade de Maceió, ela foi construída em cima desses tabuleiros. E essas partes aqui, professor, são as depressões, baixo, alto, alto. Região mais baixa que as demais ao seu redor, depressão. Alto, alto, baixo, tá? E aqui a gente chama de grota, né? Grota. As serras, qual a ideia das serras? É ter essa simetria. Então, os morros, eles são simétricos. Então, essa aqui é a Serra do Mar, que predomina aqui, saindo da região, entre a região sudeste e a região sul, tá? Fica aqui, chamada Serra do Mar. A gente vai ter um grande destaque no estado de São Paulo, tá? São as serras. O que é uma escarpa? Quando a gente tem essa parte, abrupta, né? Esse interrompimento de forma abrupta, isso aqui é uma escarpa. Uma escarpa. Aqui o que é uma cuesta? A ideia de cuesta é uma costa, é uma palavra do espanhol. Você vem suave, depois você vem uma parte suave, né? Suave, e depois tem um interrompimento abrupto, e depois suave de novo, abrupto, suave, abrupto, suave, abrupto, né? Então é a cuesta, então é como se fossem as costas do morro, tá? Quando a gente faz vestibulares tradicionais, principalmente do Nordeste, o PE, SESMAC, o NIT, isso aí cobra bastante isso aqui, Inselberg. O que é o Inselberg? A gente chama no sertão nordestino de Morro Testemunho, que é aquilo que continua lá. Então, são rochas de origem pré-cambriana, de 4 bilhões de anos atrás. São rochas magmáticas metamórficas, né? Por exemplo, que é do Rio de Janeiro. Não fui eu que tirei nessa foto, eu ainda não fui no Rio de Janeiro, mas brevemente eu vou lá para tirar essas fotos para os meus alunos. Então, isso aqui, a galera, todo mundo morre e ela continua lá, né? Tudo passa, tal. Então, é chamado de Morro Testemunho ou Inselberg de Resistência, mesma coisa. Então, Inselberg são esses morros de rochas magmáticas metamórficas, são rochas mais resistentes e que permanecem há milhares e milhares de anos. É muito comum aqui no Nordeste brasileiro, sertão nordestino. Você vai a Agreste Sertão, você encontra esses Inselbergs, tá? E para finalizar as ideias aqui, finalizando com um esquema, né? De acordo com Jurandir Ross. Então, planalto, ele pode ser cristalino ou sedimentar. Se ele for cristalino, que é rocha magmática e metamórfica, a gente tem os Inselbergs, que foi o que eu mostrei agora, e os maciços, ou seja, formados na era pré-cambriana, são as rochas mais antigas. Mas se ele for um planalto sedimentar, é a chapada, que eu também mostrei para vocês, que pode ser em forma de tabuleiro ou em forma de cuesta, que eu falei também. É a formação intermediária formada na era paleozoica e mesozoica. Professor, e mais recente, nós temos as planícies, que toda planície ela é sedimentar, ela pode ter origem a partir de um rio fluvial ou aluvial, que são
aquelas prainhas, aquela parte de areia que fica próxima aos rios, nas margens dos rios. Ela pode ser fluvio-marinha, que fica na desembocadura de um rio com a praia, ou pode ser simplesmente costeira, apenas na praia. Então, isso aqui são formações mais recentes dentro da parte de relevo, data da era Cenozoica, do período quaternário, né? São formações extremamente recentes e vulneráveis que estão constantemente em transformação, principalmente em decorrência dos agentes do relevo, tanto internos, mas principalmente externos, nesse caso daqui, a ocupação da galera na área de praia, tá? E aqui a gente finaliza essa aula para vocês, professor Clecinho, professor de Geografia do Brasil, e a galera do Impacto Cursos. Fique com Deus e até a próxima!